Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Olokun, ou Olokun. Olokun é o orixá das profundezas do oceano nos mitos iorubais, na religiosidade iorubá. Olokun representa o mar em seu estado mais aterrador, mais profundo e onde estão guardadas as riquezas do mar. Ele ou ela, a gente já vai falar mais a respeito disso, é dono das profundezas do mar. Olokun é reverenciado como governante de todos os corpos de água e pela autoridade sobre as outras divindades da água. Olokun é altamente elogiado por sua capacidade de dar grande riqueza, saúde, prosperidade e evolução material a seus seguidores. Foram das águas de Olokun que toda a vida se originou. Olokun inspira, melhor dizendo, respeito e medo, como os poderes de destruição provocados pelo oceano e a profundidade são imensuráveis, da mesma forma que o poder de Olokun. Olokun é o fundamento de Oxa e Ifá e está relacionado com os segredos profundos da vida e da morte. No Odu de Ifá, Iroso, Tolda ou Iroso, Ogundá, diz que quando Olodumaré criou o mundo, deixou Olokun sem definição, e por isso que uns dizem que ele é uma divindade masculina, enquanto outros dizem que seria uma divindade feminina. Mas na realidade Olokun pode ser ambos, já que nesse Odu os seres não tinham gênero masculino ou feminino definidos. Olokun é cultuado na santeria, no candomblé e na religiosidade iorubá. Para o panteão iorubá, Olokun seria o orixá maior, pois ele seria uma espécie de anjo da guarda e não pode ser coroado na cerimônia de Kari Oxa, ao contrário dos menores que são coroados. Em algumas versões, Olokun é um dos caminhos de Iemanjá. Já tem vídeo sobre Iemanjá aqui no canal se você quiser conhecer mais sobre essa divindade, é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Comunidades, tanto na África Ocidental quanto na diáspora africana, veem Olokun como feminino, masculino ou andrógeno. Na cultura africana, Olokun possui diferentes representações. Em alguns locais, melhor dizendo, ele possui características do sexo masculino, Yorubá, e em outras do feminino, Ifé. Mas em todas as suas formas ele tem o corpo metade peixe e metade humano. Olokun é às vezes representado ou representada por uma serpente gigante presa por Obatalá, e um dia essa serpente irá subir até a terra e se mostrar aos homens. Portanto, é a escuridão do mar, sombria, dona das ondas e fúria do oceano, capaz de engolir a terra. Mas também Olokun tinha seu lado bondoso, como Olokun Seniade, que, vestida de branco, mandava mensagens de responsabilidade, pureza, respeito, honra e caráter. Dançava majestosamente e lançava búzios de riqueza em forma de bênção. Em sua versão masculina, vestia-se de corais, e cada perna era um rabo de peixe. Olokun não se mostra à humanidade, e diz que só se mostrará no fim dessa humanidade, que vai ser quando o soberano das águas vai sair das profundezas do mar, do seu palácio, e se mostrar a todos mais uma vez. Olokun tem a capacidade de transformar-se e sempre carrega a responsabilidade e preocupação com o próximo. Na natureza é simbolizado pelo mar profundo e é o ou a verdadeiro dono das profundezas do presente, onde ninguém mais esteve, tanto na tradição africana e nas versões que foram desenvolvidas pelos descendentes em Cuba
Olokun é impenetrável abismo, a solidão infinita onde a luz não brilha. Ele representa os segredos do fundo do mar. Ninguém sabe o que está lá no fundo do mar, apenas Olokun. Ele é sempre representado com uma máscara. Por ser muito reservado, o seu temperamento é compulsivo e violento. E por isso ninguém ousa irritá-lo, e a Olokun devemos todo o respeito. Sendo assim, Olokun é considerado em todas as nações de religião afro como o mais temido e perigoso dos orixás. Seu nome vem do Yorubá Olokun, Olo proprietário, Okun mar. Ou seja, ele seria o dono, proprietário do mar. Olokun é um título que significa senhor ou senhora do oceano, ou ainda aquele que reparte as águas do oceano. Os Fon chamam Olokun de Awoyo, ou outro nome que ele recebe é Yemideregbi, o orixá que vive no fundo do oceano, em que muitos acreditam ser um dos portais para o mundo invisível, ou Orun. No Odu, Irete e Iwori, Ifá é conhecido como Olokun Asoro Dayo, ou aquele que traz prosperidade e alegria para os que vivem dificuldades. Há também um Oriki em que Orunmila é Olokun Sun Ni Ade Eleri Ipin, ou a testemunha do destino. Assim, a partir desse trecho, ele passa a ter uma coroa como Olokun, em virtude do casamento, ou seja, Orunmila pode ter assumido o título real de sua esposa. Isso é suposição, pois estamos falando dos Iorubás, que se trata de uma sociedade patriarcal, onde é muito raro as mulheres serem coroadas. Ao estudar, encontra-se a informação de que ao cultuar o Olokun, é preciso cultuar Oloxá simultaneamente. Oloxá Olokun é o nome de duas forças espirituais na tradição religiosa da África Ocidental chamada Ifá. A palavra Oloxá significa dona do lago, Olo, dona ou senhora, e Xá significa pequeno rio ou lago. A palavra Olokun significa dona ou dono dos mares, Ol, dono ou majestade, e Okun, oceano. Olokun e Oloxá seriam irmãs ou irmãos, no caso Olokun sendo masculino, mas dentro do culto Yorubá é mais visto como feminino, então vamos falar irmãs aqui. Olokun e Oloxá são irmãs que dentro do culto Yorubá simbolizam a fertilidade e a prosperidade. Acredita-se que mesmo com o culto a Olokun sendo forte em Ilê e Fé, que a origem do culto tenha sido na República do Benin. Uma das evidências é justamente a junção de Olokun e Oloxá. Oloxá, orixá da lagoa, o Benin é banhado pelo Oceano Atlântico, mas lá há um sistema lagunar que se estende desde Cotonou, no próprio Benin, até as ribeirinhas do Níger. Esse complexo de lagoas é paralelo ao Oceano Atlântico e separado por alguns poucos quilômetros de terra. A maioria dos principais rios, como o rio Yewa, fazem parte desse complexo. Em certos pontos, esses sistemas de lagos é confundido com o próprio Oceano Atlântico. Esses pontos onde há uma ligação entre os lagos e o Atlântico provavelmente criaram sua condição salgada e acabam sendo lagos salgados, uma espécie de mar dentro do continente. Essa paisagem nos remete que Olokun e Oloxá não podem ser divididos, assim como seus cultos não são separáveis, e dessa maneira fica mais simples entender o motivo, partindo do pressuposto que ambos têm o seu berço no Benin, e lembrando que aqui falamos do olhar dos ancestrais africanos sobre essa bacia hidrográfica e de todo o cenário geográfico. Dois espíritos Samugagawa, Samugagawa, que seria a representação da vida, e o outro espírito chamado Akaró, que é a representação da morte, convivem com o Olokun.
e ambos são representados em suas ferramentas, às vezes até mesmo como lagartos. Olokun trabalha em estreita colaboração com Oya, divindade dos ventos, que já tem vídeo aqui no canal, lá na playlist sobre os deuses e deusas. E ele também trabalha com Egungun, que seria um coletivo ancestral dos espíritos, para anunciar o caminho que aqueles que passam a ancestralidade, uma vez que desempenham um papel crítico na morte, vida e a transição dos seres humanos e espíritos entre essas duas vivências. Uma lenda iorubá conta que Olokun e Olorun eram casados e criaram tudo, mas se separaram em uma disputa de poder e viveram em guerra. Aí aconteceu a separação entre o céu e a terra. Com Olorun, Olokun seria mãe de Obatalá e Oduduá. Olokun pode ser pai e mãe de Iemanjá. Olokun pode ser marido de 11 Olossas e Olonas, que são ninfas do mar, e acredita-se que Olokun seja o pai de Agé, o orixá de grande riqueza do fundo do oceano. Os iorubás de fato acreditam que há muitas riquezas escondidas no fundo do oceano. O sal, por exemplo, símbolo da conservação e preservação da vida longa, do progresso e da sorte, é um desses símbolos relacionados à riqueza do mar. O búzio é outro símbolo, porque era usado como moeda por esses povos. Olokun, uma vez, mandou uma gigantesca serpente marinha engolir a lua, mas Olorun disse que sacrificaria um humano por dia para acalmar a deusa. Assim, todo dia uma pessoa se afoga no mar. Olokun teve 2 filhas, Iemanjá e Oloxá, e, querendo passar adiante seus poderes e responsabilidades, propôs um desafio a ambas. Iemanjá, inteligente, se consultou com o jogo de búzios e fez os ebós recomendados, e ganhou a aposta, ficando com a maior parte dos domínios e segredos do pai, no caso Olokun. Então, dessa maneira, os oceanos e mares pertencem a Iemanjá, e a outra filha ficou detendo domínio sobre as lagoas, mas quem é soberano e pode comandar todo tipo de água ainda é Olokun. Quando representado como divindade feminina, Olokun pode ser casada com Oduduá, e um mito conta que ela era triste e infeliz e se largou na escuridão ao se separar. Pediu então para Olodumaré transformá-la em água. O deus, que já vagava pelo mundo quando somente havia pedras e fogo, transformou o vapor das chamas vulcânicas em uma grande quantidade de nuvens que se precipitaram sob a forma de chuva. Era Olokun, que ocupou os espaços da terra e formou os oceanos. Poderosa, tornou-se rainha dos iorubás. Dizia-se que morava no fundo do mar, em um vasto palácio, e que tinha humanos e peixes como criados. Olokun era uma mulher inventiva e produtiva, que gostava de sempre ter novas ideias para melhorar sua vida e a vida das pessoas a seu redor. Como esposa de Oduduá e rainha de Ilê e Fé, ela passava muito tempo de seus dias andando e procurando coisas que podiam ser melhoradas. Entretanto, a proatividade da rainha atraiu muita inveja e falatório. Apesar de destemida, bela e inteligente, Olokun zelava muito pela sua imagem. O falatório cresceu e ela não conseguiu suportar as críticas invejosas sobre suas atitudes. Então ela juntou suas damas de companhia e saiu para caminhar, indo em direção ao oceano. Elas saíram de manhã e desde então não voltaram. Oduduá mandou procurar sua querida rainha na orla da praia, e tudo que encontraram foram búzios, que os servos trouxeram de volta ao rei. Olokun voltou para sua própria casa no fundo do mar, mas mesmo de lá continuou provendo novidades ao seu povo. Desde aquele dia, podiam-se encontrar búzios, que na África Ocidental pré-colonial eram usados como dinheiro. Também foram encontradas conchas, sal, pérolas, dentre outras preciosidades que Olokun manda de seu palácio do fundo do mar. Olokun tinha 5 filhas com Oloxá e 4 com Olona. Elas se chamavam Omilosa Oruco, Omilona Oruco, Omilosa
Laxe, Omi Lona Laxe, Omi Losa Bocum, Omi Lona Bocum, Omi Losa Orum, Omi Lona Orum e Omi Losa Foche. Essas moças viviam com suas mães. No rio, as filhas de Oloxá, e no lago, as filhas de Olona. No fundo do mar com Olocum, vivia outra de suas filhas chamada Agana Eri, uma moça alta e bela, mas de corpo desforme, o que causava uma grande tristeza. O pai lhe cobria de atenção para atenuar seus penares. Entretanto, as outras filhas de Olocum, as com Olona e Olossa, eram moças muito belas e de corpos esculturais, e elas despertavam a admiração de quantas pessoas as vissem. Olocum pediu às suas filhas que fossem em seu reino submarino para passar um tempo com ele. As jovens foram e chegaram cheias de alegria e felicidade naquele lugar. Olocum era muito afortunado com suas 9 filhas, mas Agana Eri sentia tristeza, inveja e ciúme de suas irmãs e planejou uma forma de eliminá-las. As filhas de Olocum tinham no pescoço um inxé, inxé, um amuleto que lhe havia feito o Awô do reino de seu pai, Awô, Nifa, Omolozain, Orum, Ocana e Ecu, um grande osainista e sacerdote de Egum. O amuleto mágico permitia às jovens viver na terra na água e na terra, e foi consagrado pelo Awô de Ozain, que era de Olocum, fabricado pelo mesmo Awô. Agana Eri, em uma noite escura, saiu do reino e foi até a beira do mar, e ali pactuou com os pescadores. Ela lhes entregaria as 9 donzelas que seu pai queria se desfazer, mas sem que elas soubessem. Eles só tinham que devolver os amuletos mágicos que as jovens levavam em seus pescoços. Voltou onde estavam Olona e Oloxa, lhes assegurou que Olocum pretendia ficar com suas filhas e lhes persuadiu para que começassem a chamá-las e fazê-las regressar. Agana Eri previamente havia combinado com os pescadores que na primeira lua nova mandaria as donzelas para fora do palácio para que eles as capturassem. De igual forma, pediu a Oloxa e a Olona que na primeira noite de lua nova chamassem suas filhas. Os pescadores, cheios de ganância pelo oferecimento de Agana Eri, foram à casa de Awô do povo, que ao consultá-los marcou Exodu, Oxá, Trupom, e lhes disse que haveria algo que depois lhes pesaria e deixaria sequelas para gerações posteriores, porque assim estava escrito e decidido por Olodumaré. Fez-lhes ebó com os anzóis, 10 pombas, um galo, cordas, linhas, agulhas, 2 galinhas que deram a Oxum em um buraco onde haviam aranhas, aonde deixaram também as linhas e as cordas. As aranhas, ao moverem-se com o odor do sangue, se enredaram nas linhas e formaram uma rede. O galo deram a Ozain, e os anzóis e as pombas guardaram e atiraram a rede ao mar. Chegou o dia da lua nova e Oloxa e Olona começaram a chamar suas filhas e elas respondiam. Essa noite, Agana Eri convidou suas irmãs a contemplar a bela lua nova e assim escutaram o chamado de suas mães e se dirigiram até o lugar delas. Caíram na rede atirada pelos pescadores, que capturaram as donzelas e entregaram os amuletos mágicos a Agana Eri. As jovens foram levadas ao mercado para serem vendidas, mas pela falta dos amuletos morreram. Os pescadores, desanimados, tiraram as moças da rede com os anzóis e as pombas e as atiraram ao mar. Olocum, ao notar a ausência de suas filhas, mandou buscar o Awô de sua confiança. Este jogou o Pelé e fez uma consulta com o Ifá e marcou o Odu, Oxá Trupom, e disse a Olocum que havia um enredo e uma traição dentro de seu próprio reino, que teria que fazer um ebó com 2 etus ou 2 galinhas de Angola, oti, que é uma bebida alcoólica, otipupua, que é um vinho, um amalá ilá
e dar de comer a Bromu e Broncia. E assim se fez, e Bromu e Broncia formaram uma grande onda ao se unirem. A onda trouxe das profundezas do mar a rede com os corpos das donzelas e os anzóis. Os guardiões de Olokun pegaram a rede com seu conteúdo e levaram a rede diante de Olokun. A Onifaokana Yeku, que estava ao seu lado, mandou tirar as moças da rede e as levou diante de Ozan, do pai. Os corpos das jovens, 2 anzóis, os pedaços da malha e as pombas. Fez as cerimônias para as moças e colocou os amuletos mágicos de volta no pescoço delas. Elas regressaram à vida, recuperaram suas faculdades, contaram ao pai o sucedido junto com a traição de sua irmã Agana Eri. Olokun, indignado, mandou buscar sua filha desforme. Ao ver as suas irmãs vivas, caiu desmaiada diante da surpresa. O castigo do pai foi condená-la a viver eternamente trancada em um castelo e a levar em suas mãos uma serpente e uma máscara com sinal de falsidade e inveja, para que ninguém mais fosse enganado por ela. A Onifa fez a cerimônia nas filhas de Olokun com Leri e Ya, ou cabeça dos peixes, os anzóis, a rede com que havia feito os amuletos, Omidiolona, e transformou o corpo das jovens em corpos de peixes, com rostos, de belas mulheres, cobertos com a rede que serviu para capturá-las. As 9 filhas de Olokun viveram dali em diante, um tempo com seu pai e um tempo com sua mãe. Cada vez que mudava a lua, elas mudavam de lugar. Os pescadores desde então se orientam pela lua para a captura dos peixes, mas se lembram dos cantos de Oloxá e Olona como cantos de mau agouro, e ao ouvi-los se afastam, e as filhas de Olokun passam sem problemas. A Agana Eri, em seu estado natural, representa os nitratos, produtos da decomposição bacteriana das proteínas provenientes de animais e vegetais marinhos, que traz íons de amoníaco para em seguida completar o chamado ciclo biológico do hidrogênio, tão importante para a vida aquática. O nitrato é consumido por sua vez pelas plantas marinhas ou convertido na parte de hidrogênio e sobe desde as profundidades marinhas até as praias, onde a espuma, a Agana Eri, o envolve nas bolhas de ar e a passa através das areias. A areia traz o filtro marinho, assim como os arrecifes, e é então como a natureza mesma e a purifica e recicla as águas, assim como a natureza faz essa reciclagem das águas. As divindades da água são onipresentes e de vital importância no sul da Nigéria. A adoração a Olokun é especialmente observada nas cidades do povo Edo, no sudoeste da Nigéria. Nas áreas da África Ocidental, diretamente adjacentes à costa, Olokun assume uma forma masculina entre seus adoradores, enquanto no interior, Olokun é uma divindade feminina. De acordo com as tradições iorubás sobre sua dinastia divina, Olokun, em sua encarnação feminina, seria esposa sênior de Oduduwa, imperador. Diz-se que sua rivalidade com uma de suas outras esposas a levou a manifestar o Oceano Atlântico. Uma das histórias de sua vida e demonstração de sua grande ira é representada pelo dilúvio, onde, em um acesso de fúria e demonstração de seu poder contra Olorum, Olokun quase destruiu toda a humanidade ao agitar as águas dos oceanos. Para contê-lo, foi necessário que o prendessem acorrentado ao fundo do mar. De acordo com o livro de Ifá, Olokun ficou furioso e subiu à superfície. Olokun ficou ressentindo com a humanidade que não lhe rendia a homenagem que merecia. Então decidiu puni-la, enterrando-a no oceano. Às suas ordens, as ondas imensas começaram a invadir a terra. O oceano inchou, escuro e infinito, e pessoas que moravam mais longe da costa viam apavoradas um horizonte de montanhas e água correndo em direção a elas. Imploraram ao Batalá para interceder a tempo, e a massa ensurdecedora de água quase as alcançou. Os orixás foram até Orunmilá para perguntar-lhe o que fazer. Orunmilá então disse a eles que Ogum precisava criar a corrente mais longa que ele pudesse criar. Em última análise,
Foi Obatalá quem teve a responsabilidade de aprisionar Olokun em seu domínio. Sabendo disso, Obatalá foi até Ogum e pediu que ele fizesse a corrente, e assim ele fez. Obatalá colocou-se entre Olokun e suas criaturas. Olokun veio em uma onda enorme, carregando seu abedé, que é um abanador de prata, e Obatalá deixou sua opade, seu cetro, e ordenou-lhe para parar. Obatalá então desceu ao oceano e prendeu Olokun com ele. Olokun respeitou Obatalá e fez a promessa de abandonar o seu plano para aniquilar a humanidade. Mas quando o mar está instável, quando as ondas ameaçam subir, é porque Olokun está com raiva. Quando Olofim mandou que fizessem filhos no mundo, Olokun mandou sua filha Aguiê, que era muito feia, com todas as riquezas do mundo, e as entregou aos homens. E estes fizeram pouco caso e se esqueceram de Olokun e de sua filha Aguiê. Olokun, muito contrariado, veio em busca de todos os homens que viviam na beira do mar. Por isso as mesmas ondas anunciaram riquezas, mas também mortes e destruição. Orunmilá estava passando por algumas dificuldades e Elegbá foi visitá-lo. Depois os dois foram a um lugar e viram as riquezas de Olokun. Orunmilá queria pegar as mais bonitas e Elegbá disse a ele que escolhesse, mas que não pegasse nada. Quando passou a filha de Olofim, Aguiê, Orunmilá a escolheu e Elegbá disse a Orunmilá: "Você me arruinou." Então todas as riquezas foram de volta para o mar e Orunmilá voltou a passar dificuldades e não tinha filhos fortes. Entretanto, Elegbá deixou Orunmilá e foi até a casa de Olokun. Quando chegaram as riquezas de volta até a casa de Olokun, este perguntou por que elas haviam regressado sozinhas e onde estava sua filha Aguiê, pois as riquezas tinham ido ao mundo com ela. Elegbá disse a Olokun que sua filha estava presa na casa de Orunmilá. Desde esse instante, Orunmilá ficou rico e, graças a Olokun, pôde ter muitos filhos fortes. Devido a este mito, recomenda-se assentar Olokun para que ele dê o dom de ter filhos fortes. Por que se oferece a Olokun na terra e logo depois se leva ao mar? Olokun tinha 2 grandes guerreiros que lutavam juntos a ele diariamente. Cada vez que venciam uma guerra, Olokun chamava seus servidores e lhes convidava a escolher suas recompensas. Se o primeiro deles, que era vaidoso e mau, pediu uma coisa, ao outro, que era humilde e reverencial, lhe dava 2 vezes a mesma coisa. Vendo o invejoso e orgulhoso essa situação, um dia, depois de uma vitória, pediu a Olokun que lhe tirasse um olho. Olokun entendeu que, se concordasse com esse pedido, teria que deixar cego a quem tinha demonstrado bondade e resignação. Então determinou: "A partir de hoje, te tiro um olho, mas viverás na terra, onde haverás guerra, misérias e choro. Teu irmão viverá no fundo dos oceanos comigo, e ainda que não veja a terra por sua culpa, no oceano terá olhos para ver aquilo que tu não poderás ver. Ele terá paz e riquezas, e também, para que eu aprove o que estás fazendo na terra, terás que provar de tuas ações ao mar, e assim ele te dará o seu axé. Esse é o segredo do porrão e da quartinha pequena, e 2 das mãos de Búzios, uma aberta e outra fechada, que leva Olokun. Olokun é Agana Eri, ou seja, ele é o principal fundamento de Olokun. As árvores pinhos eram filhas de Olokun e viviam contentes ao lado deste. Porém, um dia Xangô se apaixonou por ela e a seduziu. Vangloriada disso, a árvore pinho quis ser maior que Olokun e disse a ele: "Eu, separada de ti, serei maior." Olokun a maldisse, dizendo: "Sim, crescerá muito, mas só até chegar a me ver, pois quando me ver da altura que estarás, tu secarás." Por isso a árvore pinho cresce e, quando vê o mar no horizonte, começa a secar. As profundezas do oceano são formadas de um templo natural para os ancestrais africanos, porque o mar também significa a separação da África, e dessa forma Olokun adquiriu uma conotação sombria e triste na América. Olokun, como cada orixá, contém uma dualidade. Ele é uma fonte constante de fertilidade que emana das entranhas da terra e faz germinar a vida, mas ele é também uma expressão do mundo dos mortos. Tal como acontece com a terra,
muitas coisas surgem no mar e terminam também no mar. Neste ciclo, sempre restará uma dúvida, o desconhecido, o que obriga as pessoas para um diálogo com a natureza. Todos os babalaôs devem cultuar Olokun e sempre deve ser assentado em suas 18 ninfas, as 9 oloxás, as 9 olonas. A respeito de Oxá e Fá, Olokun é entregue por babalaôs ou iorôs, e a validade de ambos é reconhecida. A principal diferença entre o Olokun de santeiro, ou ioro, e do babalaô é que o do Awo não contém água. O Olokun de babalaô vive no espaço vazio das rochas que existem entre o núcleo da Terra e as águas dos oceanos. A do santeiro carrega água, já que seu centro é Agana-Eri, a espuma do mar. Por isso, em Ifá, o culto de Olokun é realizado junto com o Oduduá, é a relação e a conjunção da terra com o mar. É uma cerimônia onde um touro é oferecido a Olokun e as jarras são feitas para dançar com as 9 máscaras. Olokun não está à frente de nenhum iniciado. Ele é recebido e entregue pelos oloxás em uma cerimônia que inclui um ritual no mar. Também é feito um awan com 21 ministros e depois dançam ao som da cesta. Awan consiste em uma limpeza ritual com grãos, legumes, frutas, carnes, tudo que a natureza dá, que ao concluir será levado ao mar por pessoas instruídas no que deve ser feito. O Olokun que entregam os babalaôs também requer de cerimônia ao mar, muito mais complexas e extensas, ainda que menos divulgadas. Nas religiões da diáspora africana, Olokun é às vezes considerado o orixá patrono da diáspora, os descendentes daqueles que foram levados durante o tráfico de escravos transatlântico. Olokun é um dos muitos orixás conhecidos para ajudar as mulheres que desejam filhos também. Ele é também adorado por aqueles que buscam ascensão política e social, razão pela qual os chefes de Estado, membros da realeza, empresários e socialites pedem frequentemente para Olokun proteger não somente sua reputação, mas impulsioná-los ainda mais entre as fileiras de seus pares. Olokun também significa sabedoria insondável, ou seja, o instinto de que há algo que vale a pena conhecer, talvez mais do que nunca pode ser aprendido, especialmente as ciências espirituais que a maioria das pessoas passam a vida inteira pensando a respeito. Ele também governa a riqueza material, habilidades psíquicas, sonhos, meditação, saúde mental e cura à base de água. Havia um caçador que residia em Uronigbe, perto da cidade de Benin, em Edo, Bini Unido. Um dia ele se aventurou para dentro da floresta em uma expedição de caça, ao perseguir um porco do mato, e ele foi atraído para o rio Etíope, onde ele foi levado para o fundo do rio. Foi aqui que ele foi apresentado a Olokun. O caçador permaneceu nessa morada subaquática durante 3 anos, e no decurso desse tempo, ele foi incentivado a participar de rituais espirituais, que passou o tempo todo. Igualmente, durante esse período de 3 anos, ele aprendeu as ciências espirituais e práticas de culto associadas a Olokun. Para trás, em sua cidade natal, sua família e vizinhos pensavam que ele estava morto depois de ter ido tão longe. Eles ficaram surpresos ao dizer o mínimo, quando ele voltou mudo e estupefato, sem a capacidade de expressão ou sensibilidade geral, carregando um pote de água na cabeça. Sua única resposta foi a dançar ao choque de habitantes. Eventualmente, a multidão que se reuniu começou a debochar da sua dança e começou o que viria a se tornar um tributo de 14 dias ritual de dança de Olokun. No final desse período, o caçador começou a falar novamente e escolheu para compartilhar algumas de suas experiências. Todos os céticos começaram a acreditar em sua história quando ele começou a fazer um trabalho espiritual que criou resultados positivos para aqueles ao redor dele. E o caçador, então, foi nomeado o principal sacerdote de Olokun nesse momento. Mesmo até hoje, os caçadores reencenam a vida desse famoso filho pródigo com o festival anual de dança a Ekaba. Em Ebvoesse, havia um menino chamado Omobi.
E ele era uma espécie de criança problemática, que tinha grande capacidade física e foi criado para ser um lutador. Como ele cresceu, mais suas habilidades de luta cresceram e foram ficando mais fortes, e em pouco tempo ele era considerado o maior lutador do mundo. No seu nascimento, o sacerdote local alertou seus pais para não permitirem ao mob de escalar as palmeiras, mas um dia, enquanto seus pais estavam fora, ele decidiu escalar uma palmeira de qualquer jeito. Do alto que ele poderia perscrutar o mundo dos espíritos, ele notou que várias divindades se reuniram para uma luta fantástica. Ele imediatamente desceu e fez o seu caminho para o mundo dos espíritos para tentar sua própria sorte e venceu todos os adversários. Finalmente ele se preparou para lutar contra Olokun. Enquanto ele convocava toda a sua força física, Olokun desenhava, evocava, melhor dizendo, os seus poderes espirituais. Durante o jogo, o mob tentou jogar Olokun no chão, mas Olokun agarrou firmemente a sua cabeça. Todas as tentativas de remover Olokun da cabeça de Olob falharam, e Olokun declarou sua morada permanente como um sinal de arrogância de Omob e desrespeito para com os outros espíritos. Quando Omob voltou para casa, o sacerdote local aconselhou-o a acalmar Olokun ou então ele iria morrer. Assim, durante 7 dias, Omob fez sacrifícios e no último dia ele foi iniciado pelo sacerdote. E após isso, Olokun afrouxou o controle sobre a vida de Omob. Diz-se que a falta de respeito de Omob pelo seu pai e os anciões espirituais e as divindades foi a causa dele ter desembarcado nessa situação tão precária. O orixá Olokun tem seu próprio culto e este é completamente perdido em grande parte da América Latina e Central. Na África, ele é um orixá poderosíssimo, ele ou ela, e muito cultuado, sendo sua história e seus itãs ligados aos primórdios da humanidade e à criação do Aie. Esse orixá é cultuado em algumas casas tradicionais, mas não possui cânticos no xirê. Não há iaôs para esse orixá e ele é homenageado durante a festa de Iemanjá. Sua comunicação é realizada através dela, Iemanjá. Ele não se pronuncia de outra forma. Olokun não faz cabeça das pessoas, ele somente se assenta. Por isso, aqueles que provavelmente seriam filhos de Olokun acabam sendo feitos filhos de Iemanjá. Alguns terreiros a consideram Olokun mãe de Iemanjá e a homenageia nas festas de sua filha, mas não se incorpora a Olokun. Iemanjá assumiu seu papel como deusa do mar por aqui. Na Nigéria, Iemanjá é uma divindade do rio Ogun, enquanto Olokun é a mãe de todas as águas. Iemanjá representaria o mar cristalino e visível, de beleza inimaginável, enquanto Olokun representaria o mar desconhecido, escuro do fundo do oceano. A água do mar e os peixes e animais que boiam na água são de Iemanjá, mas o fundo do mar, os corais e tudo o que repousa no chão do mar pertencem a Olokun. Olokun pode ser também interpretado como o lado negativo de Iemanjá, que costuma unir os casais enquanto Olokun os separa. Para Olokun conseguir a separação, deve haver pessoas de origem e passado contra um ou ambos os membros do casal, ou seja, família de origem e pessoas do passado contra o relacionamento. No candomblé do Brasil, Olokun é venerada como mãe de Iemanjá e dona do mar. Ela é reconhecida nos terreiros do candomblé, mas não durante as festas. Nesse aspecto, Olokun é semelhante ao Oduduá e Orunmilá. Eles tiveram grande importância na África Ocidental, mas desempenham um papel menor na religião afro-brasileira. Não há cantos de xirê dedicados a Olokun como em outros orixás. Os iniciados do candomblé reconhecem a divindade de Olokun, mas não a têm como divindade pessoal. A veneração de Olokun foi revivida no final do século XX e início do século XXI, através de visitas ao Brasil por sacerdotes da África Ocidental. Olokun é um orixá da religião da santeria também. Ele seria um orixá andrógeno para a santeria, ou seja, Olokun seria homem e mulher, dependendo se é Olokun de Ifá ou Olokun de Oxa.
Em Cuba, Olokun, que é fundamento de Ifá, foi ligado ao fundo dos oceanos por Obatalá para evitar que sua força fizesse calamidades. Em Cuba diz-se que ele é andrógeno também, casado com 11 oloxas, e olonas, que são espíritos femininos do mar. Seria pai e mãe de Iemanjá Olokun e senhor das profundezas do mar. Olokun ainda é reverenciado em lagos modernos e Eyo Olokun. Aqueles com uma ligação com Olokun podem ter sua mensagem e cura através dos sonhos e quando em contato com o oceano. Sacerdotes podem utilizar a observação de espelhos, de nuvens, né? Pode ser através de scrying, né? Observando espelhos, nuvens, e oráculos também mais familiares, como a adivinhação com 16 cauris. O cauri é uma espécie de búzio, tá? Para se comunicar com o Olokun, pode-se utilizar esses 16 cauris, seja em nome de si mesmo, seja em nome de terceiros ou para nações. Olokun não é mau ou má, mas não podemos negar que seu temperamento é violento, de caráter compulsivo e misterioso, com a capacidade de transformar tudo, e é assustador quando está irritado. Olokun é um dos orixás mais poderosos, foram das águas de Olokun que toda a vida se originou. Por ser muito reservado, seu temperamento é compulsivo e violento e por isso ninguém ousa irritá-lo, e para ele a gente deve todo o respeito. Sendo assim, Olokun é considerado em todas as nações de religião afro como o mais temido e perigoso dos orixás. Enquanto o homem não compreender os verdadeiros mistérios escondidos no mais profundo mar, será impossível desvendar mais detalhes sobre Olokun. Olokun se relaciona com a estabilidade da pessoa em relação a seus anseios de vida, impotências pessoais, saúde e também irradia o necessário para que a pessoa alcance sua firmeza na vida em todos os aspectos. Quanto às divindades relacionadas a Olokun? Bem, Olokun desempenhava um papel importante na religião iorubá. Vinha logo depois de Orixalá, o deus criador, relação semelhante a Zeus e Poseidon na mitologia grega. Já tem vídeo sobre Zeus e sobre Poseidon aqui no canal, tá na playlist sobre os deuses e deusas, tá? Dá uma olhadinha lá. Olokun também tinha relação com Oiá, que é uma divindade, é uma deusa, né, da mudança repentina, e já tem vídeo sobre ela aqui na mesma playlist também. Olokun não possui sincretismo, esse pode ser um fator que indica o porquê ele não é tão cultuado no Brasil. Quanto aos símbolos, suas principais cores são o branco, o verde claro, o azul ou o preto. Encontrei nas pesquisas 2 possibilidades de número sagrado a ele. Eu não posso dizer qual é a verdadeira, seria interessante você conversar com um sacerdote ligado às religiões afro ou algum pesquisador ligado às religiões afro para te dar essa resposta mais certinha, tá? Eu encontrei aqui que o número dele pode ser o 7 e seus múltiplos ou o 9 e seus múltiplos. Eu não encontrei um consenso, tá? Os atributos de Olokun, os símbolos, né, são o leme, a sereia, o boneco de chumbo com uma cobra em uma mão e uma máscara na outra, barquinhos, âncoras, cartuchos, cavalos marinhos, estrelas do mar. Ele possui 21 otais, são 7 escuros, 7 de concha e 7 de recife. Ele também possui 2 mãos de caracóis, ou melhor dizendo, 2 mãos de búzio, né? Um fechado e um aberto. A gente já vai falar daqui a pouquinho a respeito. No Dilogum, fala por Iroso. Ele é um Lemei e fundamentalmente por Oxaquaribó. Olokun fala através de Orunmilá com os Iquines. Seu assentamento é feito dentro de um jarro ou um porrão, né? Uma quartinha, que pode ser de barro ou cerâmica, faiança, nas cores preta ou azulada, contendo estrelas do mar e outros itens do mar, como cavalos marinhos, conchas, 21 otais, né, que é uma pedra fetiche, né, ou então nessas 7, eu já falei sobre os 21 otais aqui, né, os 7 escuros, 7 de concha e 7 de recife. Existem 2 formas para seu assentamento. Há casas que entregam um único recipiente e outras que entregam um recipiente com outro menor dentro dele. Quanto às 2 mãos de caracóis ou búzios, né, uma aberta e outra fechada,
Elas representam os 2 guerreiros de Olokun que defendem suas batalhas e protegem o orixá e o seu dono. Eu já falei daquela guerra, né? De um que ficou cego, que pediu para perder um olho, e o outro pediu para julgar, para fazer com que o outro ficasse totalmente cego, né? Falei anteriormente no vídeo. O fundamento de Olokun, que entregam os olorixás, consiste em um recipiente ou porrão de louça, né? Ou quartinho, enfim, de uns 30 a 40 centímetros de altura, e nele se assenta também uma boneca de chumbo, essa que eu falei agora há pouco, com a figura feminina, com uma serpente na mão e uma máscara na outra mão. Em seus braços está a representação dos espíritos que acompanham o Olokun. No braço direito, uma serpente que significa Akaró, que representa a vida, e no esquerdo, uma máscara que significa Somu Gagá, que representa a morte. Também há outros objetos de chumbo. As ferramentas de Olokun ou são prateadas ou de chumbo. Se utiliza o chumbo porque ele é um metal que o sal não destrói, e como ele é uma divindade marinha, não preciso falar porquê, né? O porrão, por exemplo, os olorixás costumam usar de cor azul e suas tonalidades ou preto. Por outra parte, os babalaôs consagram o Olorum em um porrão de barro revestido de búzios, e desse porrão pendem 9 recipientes pequenos de barro envolvidos por correntes que representam as olochas e olonas. Ainda se pode colocar no porrão uma lua cheia, simbolizando a procriação desse orixá. Uma meia-lua, que significa a alegria contagiante desse orixá nessa vida. Um sol, que representa o respeito pelo Criador e dessa maneira lembrar o orixá que não deve destruir o mundo. Um timão de barro, que significa a boa mãe e o bom pai com seus filhos, né? Os conselhos que eles dão aos humanos a seguir o caminho correto. Um par de remos, que significa os esforços nessa vida terrena para que possamos atingir os nossos objetivos. Uma sereia pequena, representando a beleza, os mistérios do orixá e representando suas filhas oloxás e olonas, que são as ninfas do mar. Quando os olorixás vão entregar o Olokun, levam ao mar a pessoa que vai recebê-lo. Ali, em uma cerimônia, se escolhem as pedras para a nova consagração e se pergunta ao Olokun se são esses otais que ele deseja. Depois, já no local de consagração, com a presença de um oriaté, executa-se os rituais de consagração, que incluem lavatório, nascimento e sacrifícios ao orixá. Confecciona também o Awan de Olokun, que é uma cerimônia na qual podem participar todos os presentes da casa que sejam ou não iniciados. Muitos dizem que o único Awan que existe é o de Azowano ou Babalu Ayé, o que não confere com a realidade, porque o Awan de Olokun existe e nasce no Odu de Ifá Okana Oyekun. E por isso não se pode afirmar que não existe simplesmente pelo fato de somente nunca ter ouvido falar. O porrão ou sopeira e as 9 pedras, arrefices, significa a superfície e profundidade do mar, a estabilidade da pessoa que o recebe e suas riquezas, e os segredos que se escondem nas profundidades do mar. A gente falou já das ferramentas, né? Mas eu não falei da âncora, da chave. Pode-se colocar como uma representação também colete salva-vidas. O leme de navio eu já falei, a hélice de navio pode ser usada. O barco, isso. Suas eleques ou fios de contas ou guias são um vermelho e verde, um amarelo, 7 de vidros brancos, 7 de azul profundo ou azul índigo, combinado com contas opalas, vermelhas e corais, e em alguns casos preto e branco. A saudação ao Olokun é Maferefun Olokun, ou Louvado seja Olokun. Quanto às suas ofertas, são oferecidos milho cozido com alho, cebola e manteiga, doce de coco, melado, inhame cozido, carne de porco frita, bananas verdes fritas, acará, que é um bolinho feito com feijão nigeriano, e outras iguarias envoltas em pano azul e levadas ao mar dentro de uma cesta. Recebe sacrifícios de galo branco, frangos, pombas, ganso, pato e da tartaruga jicoteia,
que é o cágado de orelha vermelha. Para se fazer uma oferta para Olokun, é preciso que ela tenha sido solicitada por uma entidade, ou pelo menos esse deveria ser o padrão, porque a necessidade vai determinar o que será pedido e onde essa entrega deve ser feita. Então, recomenda-se, não a Selene, porque Selene não cultua Olokun, não conhece o culto de Olokun, né? Estou trazendo aqui uma pesquisa, né? Então, os sacerdotes recomendam que não faça uma oferenda a Olokun sem que ela tenha sido solicitada. A sua energia é muito forte e é preciso ter muito respeito e cuidado no momento de oferendar. Não que os outros orixás e entidades não sejam importantes, mas a energia de Olokun é desconhecida por muitos de nós. Então procure conhecer melhor essa divindade, converse com quem cultua antes de você tentar qualquer contato, tá? Iniciados aconselham que apenas pessoas iniciadas em cultos de nações africanas e da diáspora façam essas ofertas, porque é preciso muito respeito e cautela e saber como que vai chamar a energia de Olokun. Aí aqui tem uma frase que eu achei interessante trazer para vocês, que é Gibogbo Ola Omi To Nibe Ni Ile Aye Ko Le To Olokun. A tradução é: o mundo está cercado pelo oceano, portanto a divindade do oceano não pode ser ignorada. Aí com aquele adendo, né? Saiba como contatar para depois, né, saber, né, como fazer, né, e respeitar a divindade. Quanto aos epítetos de Olokun, o nome de Olokun é tradicionalmente um título aplicado a 4 divindades distintas. Olokun Ojinji é a Olokun primordial, senhora das águas da criação que existiam antes de Oxalá vir e fazer a terra sobre o oceano. Ela tem a forma de uma gigantesca serpente e já foi responsável por uma gigantesca inundação que só acabou por um pacto feito entre Olokun e Orixá Oké, de que a primeira nação onde ele reinasse cultuaria Olokun Ojinji. O seu culto é completamente apotropaico, ou seja, ela é cultuada para que não traga coisas negativas, e ela em geral não costuma receber pedidos ou oferendas votivas das pessoas. Outra variedade de Olokun seria Olokun Seniade, que é uma Ayabá, esposa de Oduduá ou de Oxalá, em algum momento. Ela inventou todos os tesouros tirados do mar, as pérolas, o sal, os búzios e tudo mais, e é conhecida por se ofender facilmente e por ser caprichosa. Ela abandonou seu marido e filhos por não aguentar as críticas que as pessoas faziam sobre ela, por inveja dela ser extremamente inventiva e inteligente. Ela é geralmente referida como parente de Iemanjá, podendo ser mãe, irmã ou filha de Iemanjá. Ou parente de Oloxá, como mãe ou irmã, ou parente de Ajer-Salongá, como mãe, ou ainda de Oxupá, como mãe. Outra variedade é o Olokun Ajaokoto, que é ancestral mítico do povo Bini e fundador do Império de Benin. Os Bini são aparentados com os Fongbê e com os Nagôs, por isso herdaram traços culturais de ambos. Ajaokoto era um caçador que encontrou e se casou com uma mulher muito rica que exigia sua atenção completa. Um dia ele pediu para visitar a família e ela disse que se ele saísse de casa, da casa dela, ele não poderia mais voltar, mas que se ele queria ver a família, então ele teria uma família imensa. Ajaokoto recebeu diversas riquezas, como pérolas, sal, coral e búzios de sua mulher e foi ter com sua família. Por causa disso, as pessoas passaram a chamá-lo de Olokun, e com a grande comunidade que se formou ao redor de sua fortuna, ele se tornou Obá, ou rei de toda a tribo Bini e seus vassalos. Ele também é referido como parente de várias divindades aquáticas, tanto dos Fon como dos Nagôs, geralmente sendo pai ou marido delas. Outra variedade seria Olokun Assorodaio, que é um título de Orunmilá dado por Olokun Seniade. Olokun Seniade foi a principal financiadora de Orunmilá, tendo dado a ele a mão de sua filha Ajer-Salongá, a prosperidade. Assorodaio
é aquele que pode trazer alegria e contentamento. E Olokun Seniade deu a Orulá o direito de se chamar de Olokun por ser ele também capaz de atrair a riqueza para as pessoas. Na diáspora, em especial a santeria cubana, que é a tradição que mais venera Olokun fora do continente africano, essas 4 divindades são tratadas como aparições distintas da mesma força primal, Olokun, a divindade suprema de todas as águas, com diferenciação apenas de se receber Olokun quando se é raspado para ela ou ele diretamente, ou quando se recebe em virtude da iniciação de Ifá. Existe uma crendice popular cubana que diz que Olokun aparece a algumas pessoas para lhes despertar os dons espirituais e lhes revelar certos mistérios através de sonhos, por isso também sendo uma divindade ligada à magia. Bem, todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo, então se você quiser saber como que escreve cada coisa dessa, cada palavra dessas que eu falei, cada nome desses, se joga nesses links aí, até mesmo porque eu apago o roteiro depois que eu gravo, porque senão meu computador não aguenta, tá, gente? Então, caso vocês tenham alguma dúvida de como escreve, se joga nesses links aí embaixo, joga no Google Tradutor, tá legal? Todo o material tá aqui embaixo, tudo mesmo. Inclusive a oração que eu vou deixar aqui para vocês agora. Oração para Olokun. Eu louvo o espírito do vasto oceano. Eu louvo o espírito do oceano que está além da compreensão. Torai-vos novamente. Eu adoro você, enquanto houver água no mar. Que haja paz no oceano, haja paz na minha alma. Mojubá, Mojubá, Axé, Axé. O espírito do oceano, o eterno, eu dou respeito, que assim seja. Eu vou deixar uma outra aqui, que seria para uma versão feminina de Olokun, que eu achei bonita também, tá? Oração a Olokun. Eu saúdo a Senhora dos Oceanos. Eu saúdo a Senhora dos Oceanos, cuja grandiosidade não me cabe entender. Olokun, minha fé é tão grande quanto a quantidade de água existente nos mares. Da mesma forma, permita que haja paz em meus caminhos. Olokun, espírito imutável, a quem reverencio com muito respeito. Axé, Axé, Axé. Bem, aqui eu finalizo o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse anteriormente, né, se joga nos links aí embaixo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário. Se você cultua o Olokun, conta aqui pra gente, tá? Esclarece se é 9 ou se são 7, né? Os múltiplos de 9 ou de 7, o número sagrado para o Olokun. Conta aqui pra gente um pouco da sua experiência. Compartilha nas suas redes sociais também esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. De repente alguém está procurando esse conteúdo e não vai ser de ajuda, né? De grande ajuda. Então compartilha para as pessoas, você vai estar ajudando as pessoas e o canal também para poder trazer sempre conteúdo novo para vocês. Se você ainda não está inscrito, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber todas as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey,